Bom dia, paz seja convosco. Que Deus abençoe você que está me acompanhando aqui, né? Nós fazemos primeiro o crescimento, depois a palavra do Senhor. Paz de Deus, meus irmãos, eu vou partir. Leva a saudade dentro do meu coração. Tristeza e dor no meu peito eu vou sentindo, mas Jesus Cristo me dará consolação. Se nessa terra não podemos encontrar, encontraremos na Sião celestial. Se nessa terra não podemos encontrar, encontraremos na Sião celestial. A paz de Deus dizer amém. Só não responde quem a esta paz tem. A paz de Deus dizer amém. Só não responde quem a esta paz não tem. Irmandade temos que preparar, porque assim a vontade do Senhor. Povo aqui, outro ali e outro lá. Leve essa paz e este amor no coração. A paz de Deus dizer amém. Só não responde quem a esta paz não tem. A paz de Deus dizer amém. Só não responde quem a esta paz não tem. Mocidade temos que preparar, porque assim a vontade do Senhor. Povo aqui, outro ali e outro lá. Leve essa paz e este amor no coração. A paz de Deus dizer amém. Só não responde quem a esta paz não tem. A paz de Deus dizer amém. Só não responde quem a esta paz não tem. A paz de Deus dizer amém. Só não responde quem a esta paz não tem. Amém, querido. Agora vamos na palavra, né? Deus nos abençoando, hein? Vamos aqui, a palavra do Senhor.
Mateus 11, falando sobre Jesus, João Batista. Sobre João Batista. Mateus 11, a partir do capítulo 1, versículo 1. A mensagem de João Batista a Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar seus preceitos aos seus 11 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no Cáceres falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouves, e vide os vídeos. O cego vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E Jesus testemunha de João. E partindo eles, começou Jesus a dizer as tubas a respeito de João, que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento, ou que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Ou então, que fosse ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino do céu, e pela força se apoderam deles, porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E se quereis dar crédito, é este Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir,
ouça, mas quem assemelharei esta geração? E assemelharei semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos flauta e não dançaste, tocamos os lamentações e não choraste, pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comelão e beberrão, amigo dos publicanos, pecadores, mas a sabedoria é justificada por seu Filho. Então, repetindo, e aconteceu que, acabando de Jesus de dar o seu preceito, né, aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. João ouvindo lá no Cássio, né, falar dos efeitos de Cristo que Jesus tem feito. De lá da cadeia para ele. Enviou os 12 discípulos dele para dizendo: és tu aquele que havia de vir. Jesus ia vir, né? Ou esperamos outro? Não, é Jesus mesmo, e ele é aquela vez mesmo, ele vinha, sim. Esperamos outro? Não. Jesus respondeu, disse, né? Ele anunciar as mãos, né? As coisas, né? Que ele tinha feito, né? Que ele tem feito lá, para os 12 discípulos, né? Ouviste, aquele ouviste, né? Vede aí, fala com o João. Os cegos são curados, né? Enxerga, né? Para saber, os coxos andam, né? Os leprosos são purificados, curados, né? O surdo ouve, né? Os mortos são ressuscitados, não é morto, já falando, é aquele ainda que não, é que já morreu, não. É aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não batizou, a Bíblia, aquele considera morto. Você presta atenção aí. É que já morreu, está lá, não, mas não procura não. Ele fala, os mortos são ressuscitados. As pessoas ainda ressuscitadas, porque você vai lá e batiza, então, para Deus ser ressuscitado na carne. Para depois, né? Aí você já está caminhando com Deus, né? Ressuscitado. E o Evangelho é anunciado aos pobres. Quer dizer, outra vez, morto, não na carne, no espírito. Aí você batiza. E pobre de espírito. O seu espírito ainda não recebeu Jesus como Salvador e nem não passou por ser filho de Deus. Então essa parte aí, ó. Mas morto, na morte que está falando, estão vivos ainda, a carne. Mas espiritualmente está morto. Então Jesus ressuscita ele, quer dizer, que ele vai lá, batiza, passa nas águas, faz juramento, vai seguir Jesus. Aí Jesus ressuscitou a primeira ressurreição, né? Aí se você continuar até no final, e você seguir, você é ressuscitado outra vez, para a vida eterna, né? Senão você se chamar só para condenação e pronto. Então você vai ressuscitar 2 vezes. Aí, aos pobres de espírito, que não conhece Deus, não está seguindo a Deus, não palavra, ele é pobre. Entendeu?
A riqueza está em Jesus, no coração de cada um. Então vocês têm que prestar atenção nisso. Não conversa com ninguém, não, eles estão mentindo você aí. Ah, não tem problema, não pode fazer isso, não. Se batizar, não precisa assim. Senão você vai morrer, você não é céu. Você já viu a pessoa herdar sem ser filho? Não, assim também é. Você tem que passar a ser filho através de Jesus, né? Você para ser herdeiro do céu. A palavra de Deus fala, herdeiro do céu. Se você não é registrado, não colocou, quer dizer que através de Jesus você receitou, então coloca você lá como herdeiro do céu, entendeu? E você tem que continuar firme para aprender, não é só isso não. Então, morto, ele está falando, não espiritual, é carnal, e de pobre é o espírito. O espírito que está com Jesus, você é rico, né? Aí. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza. Escandalizar em mim. Ele quer escandalizar falando de Jesus, né? Não falar besteira, não. Né? Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. De Jesus, né? Falando besteira de Jesus, está seguindo Jesus, mas você está fazendo coisa tudo errado. Né? Não é assim não. Ou você está correndo ou nada. Você está fazendo escândalo. Falando besteira aí. Aí Jesus continua aqui, ó, Jesus, testemunha de João. Jesus presenciou as coisas de João, né? E partindo ele, Jesus começou a dizer as tubas, as coisas tubosas, a respeito de João, que passou com João, né? Que foste ver no deserto. Foste ver no deserto, João estava no deserto. Numa cana agitada pelo vento, eu vou chorar, né? Ou que foste ver, né? Um homem ricamente vestido, todo bonitão, arrumadão, tudo não. Os que trajam ricamente estão nas casas dos ricos, vestidinho, tomiditão lá, galã, bem arrumado. Não é lá fora, não. Ou então que foste ver. O que eu posso ver? Os profetas? Vou ver, não. Sim. Falou sim. Vos digo eu. Jesus diz, vos digo eu. E muito mais do que profeta. Deus é muito mais do que profeta. Profeta era os homens aí. Muito mais do que. Porque é este de quem está escrito. Na palavra de Deus, escrito, que é Jesus. Eis que diante da tua face, da nossa presença, né, envio o meu anjo. Aí, tá vendo? Deus falou, envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Falando para Jesus, Deus falando para Jesus, né? O teu caminho, que João Batista ficou como um anjo, para preparar o caminho. É João Batista que está falando, o Senhor vai falando com Jesus. Né? Teu caminho, que é Jesus, né? Em verdade eu digo que entre os que de mulher têm nascido de mulher, entendeu? Se mulher, se da mulher tem, nasce mulher, não apareceu alguém, né, maior do que João Batista. Ele assento mesmo, não apareceu ninguém maior que João Batista, né? Mas aquele que é o menor no reino do céu, pequeno, é maior do que ele. Ele é maior do que João, tá vendo? E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino do céu. A pessoa vai perseguir a Deus, é perseguido, muitas vezes mata, faz tantas coisas, né? Seguido. E pela força se apoderam deles, pela força deles, apodera deles, né? Apodera deles.
porque todos os profetas e a lei profetizam até João. Profetizar até João, até chegar até João, tá vendo? Não é depois de João não, porque até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir, mas não é. Né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas quem assemelharei esta geração, semelhança a esta geração? Então, e semelhante aos meninos pequenos que se assentam nas praças, por igual a criança senta nas praças, clamam aos seus companheiros, aquele que foram, que a mãe foi matada. E dizem, tocamos-vos flauta, e não dançaste. Tocamos prata e não dançaste. Cantamos-vos lamentações, o hino de lamentação, e não choraste, não chorou na lamentação. Pois veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem, tem demônio, não come nem bebe, porque tem demônio. Veio o Filho do Homem, que é Jesus, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comelão e beberrão, come e bebe. Ele come, bebe vinho, tudo. Amigo dos publicanos, né? Outra gente diferente. E pecadores, publicanos e pecadores. São pessoas que adoram Jesus no meio deles. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos, tá vendo? A sabedoria é justificada pelos seus filhos, quer dizer, pelas coisas que seguem a ele, que faz, são justificadas. Tem a sabedoria, é a coisa que eu estou falando aqui. Então nós precisamos, né, observar essas coisas, né? Vocês todos saberem que o que João fez, né? João comia gafanhoto, mestre no deserto. Mandava bem tajado, você vê que aí está falando, a coisa é tomada, o governo está com violência, tá vendo? Não tem nada fácil, não. Você está sofrendo, meu Deus, não tem o que está acontecendo comigo, mas é porque está tomando violência. Todo mundo te ataca lá, daqui, cutuca de lá, e você luta daqui, mas você não pode matar ninguém, não pode fazer nada. Aí eles te arrancam você aqui, mas você continua firme na fé, no Senhor Jesus, né? Porque crítica tem demais, entendeu? Esse dia eu ouvi um cara criticando na internet, chamando Jesus mentiroso. Eu ouvi explicar isso aí, né? Eu fiquei muito indignado nisso. Chamou Jesus de mentiroso. Eu respondi. Aquele negócio, manda mensagem que você acha que sim. Eu mandei uma mensagem assim, dando uma puxada nele. Não falei tantas coisas, não. Falei que mentiroso é ele e um punhado de coisas. E Deus pode muito bem frear a boca dele. Eu falei isso. Não dizia que ele destruir, não, mas frear a boca dele. E ele falou com muita arrogância, entendeu? Ainda falou sobre os crentes aí, sei o quê. Porque, bom, é o seguinte, se você não, igual de falando aqui, eu profetizo, Jesus não mandou, você não tem poder. Por que você não tem poder para fazer, levantar os coisas, igual Jesus falou, levantar os cegos, muito, falar assim? É que você fala, mas acontece muito isso. Só que a palavra não divulga, os crentes, os pastores, não divulga isso. Na rádio eles não falam, não, na televisão. O senhor orou lá, curou, eles não falam. E eu, pelo menos, fui curado de duas coisas. O pastor orou e eu fui curado, de duas enfermidades. Não tomei remédio de nada e no outro dia estava bom. Tá vendo? Não é divulgado, então o cara não tem preparo, fica falando besteira lá, vomitando
palavras blasfemas contra Deus. Eu dei umas respostas para ele. Não é assim. Se você vê alguém para você não pode falar com você, ó, se pedir, você dá uma solução, você dá uma resposta. Pare de falar isso, cara. Não precisa falar palavrão, mas fala que, ó, Jesus vai te punir. Né? É falar nesse coisa lá que Jesus é mentiroso. Eu falei, mentiroso é você, rapaz, não tem conhecimento da palavra, não sabe o que você está falando, Deus pode pegar a sua boca. Eu falei, mandei a mensagem, não falei mais de Deus tempo. Mas é isso aí. Tantas pessoas falando besteira, vocês prestem bem atenção. A gente ajudar a orar para essas pessoas que estão aí perseguindo. Está perseguindo os crentes, né? Não está perseguindo outro não. Está perseguindo os crentes. É bom de hipocrisia, né? Não sei como escreve fariseu, hipócrita, falaram para ali, Mateus, eu mandei para vocês aí, né? Fica falando tantas besteiras lá. Já que eu tinha acabado de ver lá, o senhor falou que pegar contra o Pai, contra Jesus, tipo não, pegar contra a Constituição. Mas aí ele está pegando contra a Constituição porque ele está duvidando do poder de Jesus. Não falou, isso aí é cara do Espírito Santo. E quem pegar a Constituição não salva, não. Vai para os infernos mesmo de alma, corpo e alma. Né? Se não arrepender, se arrepender, mas aí eu falo que pessoa que pegar a Constituição é difícil, ela vai condenar. Isso aí nem sei, não, nem vou entrar nas coisas dele. Mas aí, tomando você, eu acompanho a internet, eu vejo tantas coisas aí, vejo tantas coisas boas, mas muitas coisas boas, coisa ruim, fazendo lá, muitas blasfemas contra a povo, mas é contra Deus. Se você falar contra nome de qualquer pessoa, eles já, não, eles não podem passar isso mais não. Mas se falar contra Deus, fica todo mundo calado, ninguém fala nada. Assim que eu não estou observando, estou isso aí. Vou já soltar a bomba para falar as coisas, eu falo. E ninguém fecha minha boca, não. Então vocês estão me seguindo aí, prestem bem atenção nisso aí, não ouve ninguém, pega a firma aí. O Senhor Jesus tem a solução, salvação é essa aí. Não é dominação de ir para cá, não, é Jesus mesmo e pronto. Se não estiver no caminho certo, não fala nada não, sai, pega seu banquinho e sai de massinha. Ah, não, aí eu falava disso. Ah, mas não sei o que lá, muita conversa, realmente quer não ter sua igreja, ele vai puxar para a igreja dele, né? Aumentar mais pessoas. Mas não está preocupado com a salvação, está preocupado com a quantidade, entendeu? É isso, eu já observei isso tudo. Porque eu falo você, tem experiência suficiente para disputar com qualquer pessoa que está falando contra as coisas de Deus. E aí Deus abençoe a todos vocês aí, que são os políticos, né, do Brasil e do mundo, dá você sabedoria, para você saber cuidar dos impostos, das coisas que a gente paga. Tem muita gente necessitada e saber dividir o pão, ajuda o mundo aqui, dali na saúde, nos todos que precisam, na vida financeira, saúde, reforçar, né? E vocês também, os pastores, padres aí, nos dízimos da oferta, saber administrar ele também direitinho, não puxar muito e encher o seu bolso, não. Vê-se mais na obra, isso é para a obra. Não é para enriquecer ninguém, não. Se vocês estiverem fazendo, pode parar por aí que, né? Não é negócio, Deus vai ficar caro com vocês. A polícia, né, o exército, eles têm calma também, não enfrentar muita coisa, eles matam eles. E eles são nossos defensores aí, de polícia, né? Que qualquer coisa chama a polícia, então ele é o nosso anjo que vai ajudar a proteger. Não para bater, para matar, né? Pega, prende, rende, quase não precisa ficar batendo. Entregou, força ele, e vocês, bandido, ladrão, que as coisas, se entrega. Depois resolve lá, depois você sai. É assim, né? A justiça também não vai absorvendo qualquer coisa que está matou, vai trabalhar, mas é a primeira vez. Não faz isso não. Deixa lá, igual vocês falam, estuda bem, eu que tenho acompanhado, na legata, examina bem direitinho, para depois você entrar em ação. Isso eu tenho visto, vocês estão parabéns para vocês, o trabalho, sabedoria, que Deus dá a todos vocês sabedoria, né? Os gerais, o médico fica com carinho, examina direito, não tem pressa não. Demora um pouquinho, mas resolve o problema, buscar o remédio direitinho para a pessoa, né? Bom coração a todos, né? E vocês estão me seguindo aí, não são dobrados nas suas vidas, né? Vocês continuam aprendendo cada vez mais, passando, aqueles que já estão batizados, da água que estão acompanhando, observa bem as palavras que eu estou mandando, você não é bobo, né? Sabe aí que é verdade, mesmo que sua igreja não está ensinando de acordo com aqui, mas você firma ao seu lado, porque na igreja não todo mundo salva não.
É algum, não é todos não. Então, fica atento, você diz, ah, mas ele está ensinando, ah, mas não fala nada não, ah, eu não quero não, ah, faz isso não. Então, você leva o Dima ao pé, não fica muita conversa não, coisa não, faz. Pronto. Aí vocês estão enfermos, o senhor vai o senhor que sabe vocês todos, né? Agora tem parente aí, né, que está doente, né, que o senhor recupera ele, a outros demais, né, a todos, né, que estão na presença do senhor, que está doente, o senhor restaura eles, para todos, me seguindo, a toda a família, né, meus familiares, meus parentes, a todos, nós geral, desse Brasil e do mundo inteiro, sem exceção de pessoas, que nós tudo é gente, mesma coisa, seguimos a todos os líderes, os que seguem o Senhor, e dá força, né? Nós contribuímos com os dias ao pé, continuamos, em nome de Jesus. Recado a todos vocês e todos abençoados. E que o Senhor te abençoe e te guarde, assim seja. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, assim seja. Que o Senhor sobre mim e sobre todos nós, levanta o teu rosto e nos dê a paz. Amém.